Boa noite. Tranquilo? Aula 2 para o segundo ano do ensino médio do Colégio Estadual Embaixador Dias Carneiro. Fiquem atentos, hein? O tema de hoje é Revolução Francesa. Na aula 1, falamos sobre pensamento iluminista. Falamos sobre alguns filósofos e os grandes questionamentos. Falamos do embate entre os filósofos do iluminismo contra o absolutismo. E a França, no século XVIII, era o país que tinha, gente, o grande absolutismo, assim, funcionando a todo vapor na sociedade francesa. Então, não é de se estranhar que foi a França que logo que apanhou as ideias iluministas para si. Obviamente que não é a elite francesa. Prestem atenção. Eu coloquei aqui causa da Revolução. Primeira grande causa, as ideias iluministas, que começaram o quê? A inflamar a sociedade francesa e começaram a perceber que o absolutismo tirava a liberdade do povo. Isso foi uma das grandes causas. A outra é a questão absoluta, feria o conceito das ideias iluministas. Porque a grande questão do iluminismo era propor o quê? Uma sociedade igualitária, liberdade de expressão. Não foi isso que nós estudamos? A França também, naquela época, vivia muito envolvidos em guerras em todo o mundo, principalmente na América. Todos esses gastos custavam muito para o Estado francês. Né? A verba do Estado francês estava cada vez mais se declinando devido a esses fatores que colaboraram para a decadência econômica da França. Outra grande questão era a sociedade estamental. A França ainda vivia uma sociedade chamada de sociedade de privilégios, ou seja, onde existia um clero no primeiro estado, a nobreza no segundo e a burguesia, mais a camada popular, no terceiro estado. Essa sociedade levava a França ainda a um setor mais desigual para a época. Com todas essas questões envolvidas a França teve uma queda na produção. Essa queda da produção foi oriundo de condições climáticas, ou seja, estava produzindo pouco. O setor agrícola estava decadente. Se está produzindo pouco, se havia uma questão climática, vai gerar fome. Por quê? Porque a alimentação não chegava a toda a população. Percebe-se, então, que a França tinha pontos que possibilitava, sim, fazer uma revolução. Porque o que é a revolução? A revolução é uma transformação, é um desejo de trazer à tona aquilo que está o quê? Ruim. Outra grande questão foram as heranças feudais. Heranças feudais, um dos exemplos da herança feudal, como eu citei, é a sociedade estamental, a sociedade de privilégio, onde uns se beneficiam, né, do trabalho excessivo do outro. O estopim da Revolução da França foi o seguinte: o rei percebeu que a França estava sofrendo uma grande problemática financeira. Era uma crise social, era uma crise econômica, né? E a crise começa a ser política. Por quê? O rei começa a ser questionado. O que vai ser feito com a França? O rei, então, ele decide, né? Ele decide fazer uma reunião com os estados. Ele vai convocar os estados para fazer uma reunião. E nessa reunião há uma grande discussão. O que será feito com a França? Ou seja, quem vai pagar impostos? Porque a França tinha uma característica, né? Enquanto o clero se beneficiava de grandes riquezas, de muitas terras, os nobres, que era o segundo estado, vivia dos benefícios da monarquia, do rei, o terceiro só trabalhava para manter a riqueza do primeiro e do segundo. Ou seja, o povão trabalha e o primeiro e segundo estado se beneficiam. Por exemplo, primeiro estado eram 120 mil pessoas. Assim no clero, que você vai encontrar bispos, abades, monges, padre. Aqui, no segundo estado, você vai encontrar quem? A nobreza, que vive em benefício da monarquia. São os nobres, são os ricos. Tudo que eles tinham, todo esse luxo ostentado pelo primeiro e segundo estado, vinha da força física do terceiro estado. E nessa reunião, o rei começa a pedir uma opinião se o primeiro e o segundo estado vão pagar impostos, para poder o quê? Começar a economia francesa a se movimentar. O que então eles decidem? Primeiro estado volta o quê?
não quero pagar imposto, né? Por favor. E o terceiro estado fala assim, sim, eles têm que pagar imposto também. Ou seja, propondo uma igualdade entre os estamentos, certo? Naquele momento, o terceiro estado é derrotado, né? Por quê? Primeiro e segundo não quer pagar imposto, não quer perder os privilégios. Então aí vai começar o processo revolucionário francês, que é uma longa história e eu vou deixar para a aula 3. Até a próxima!